Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Nesse momento, então, iniciamos a gravação do nosso curso semanal aqui no Grupo Xadrez Online. Este curso vai falar da transição do meio-jogo para o final. Assunto extremamente delicado aí para a maioria dos nossos jogadores. Não sabe exatamente se está ali no meio-jogo, se já está no pré-final, no final, em que momento que faz ou não essa transição. Será que eu devo manter as peças no meio-jogo ou será que eu devo fazer a transição para o final? Então é isso que nós vamos estudar essa semana. Lembrando que é segunda, terça, quarta e quinta, 2 horas cada dia, e no primeiro dia nós vamos fazer um horário especial de 20h30 até 22h30. Vamos lá. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês as dificuldades então. Vamos lá. Tenho aqui meio jogo e tenho o final. Vamos pegar as características de cada um desses pilares. Vamos lá. Quem poderia me dar uma característica do meio-jogo? O que é comum no meio-jogo? O que a gente busca no meio-jogo? Depois nós vamos fazer a tabelinha do final. Então, antes de entrar na parte específica, de colocar tabuleiro, vamos fazer aqui algumas associações ligadas a características de cada pilar desse. O que é comum a gente ter no meio-jogo? Sempre vi a imagem da praia, mas tem que estudar. Mas a imagem da praia está aparecendo também. Aí ela aí. Você não quer estudar, não, é? A imagem da praia está aí, ó. A bichinha aí. Bom, vou deixar a imagem da praia quietinha aqui para a gente ter espaço para escrever. Desenvolvimento de peças e trocas no meio-jogo. Então, desenvolvimento é fase de abertura. O que é uma característica, então, do meio-jogo? Haver ali algumas trocas, algumas possibilidades, então, de trocar e jogar o final. Legal. Agora, desenvolvimento aí é mais abertura. Aquelas peças todas emboladas. Ah, tá. Então, digamos assim, um jogo confuso, jogo complicado, aquele jogo truncado de meio jogo, ok. E aí a gente vai buscar caminhos ali, ok. Quais mais características vocês conseguem falar para mim? Vou entrar na abertura. Planejamento e confronto. Ah, legal. Tem muito planejamento no meio jogo. Porque no meio jogo tem o contato das peças. Planejamento, legal. Parte de estratégia. O que mais? Ó, jogo fechado, mas no meio jogo tem jogo mais fechado também, né? Aquele jogo mais de manobras. Então, nós temos planejamento, falamos aí das posições truncadas, possibilidade de trocas. O que mais seria uma característica do meio jogo? Meio jogo tem muita combinação. Meio jogo, quando as peças começam a entrar em choque, será que tem muita combinação, muita tática? É uma característica, não é? Do meio jogo. Posição aberta, choque entre as peças. Se estiver mais fechado, a parte de planejamento. Tem momento que a posição, o tabuleiro está cheio, fica confuso, jogo truncado. Tem possibilidade de trocas para jogar o final. Ó, luta por território, fundamental isso. Naquela parte de saída da abertura para o meio jogo, é uma confusão ali, é um congestionamento grande no centro. Então, luta por território. É uma característica do meio jogo. É uma característica forte, inclusive, né? Por território. O que mais, gente? Busca por controle de território. Boa, Antônio. Na verdade, tática é em todo jogo. Sim, Francisco, tática é em todo jogo. Mas onde a tática é mais forte, menino? Será que tem tática mais forte no final
ou no meio jogo? Já que tática é uma característica mais que pesa mais no meio jogo ou no final? O que você acha? Mesma coisa. Tática pesa mais na abertura ou no meio jogo? Então, claro que estratégia tem nas três fases, a tática tem nas três fases, mas onde isso pesa mais? É no meio jogo. Domínio das colunas e diagonais, tá? Colunas, fileiras e diagonais, né? Tá. Então, a briga pelas colunas, fileiras, ali, sétima, oitava, né? Terceira, aquelas manobras que a gente faz na frente dos peões, e diagonais. Deixa eu ver se a gente vai aproveitar mais alguma coisa aqui para característica de meio jogo. Criações de habilidades na posição do adversário. Tá? Criação de debilidades. Joia. Criação de debilidades, muito bom. Para poder explorar isso. Segurança do rei, exatamente. A gente tem que olhar o rei, né, a segurança dele. Muito bom. Planos estratégicos no meio jogo tem, muito bom. Isso, questão dos planos ali, né? No meio jogo, muito bom. Bom, agora vamos lá para o final. Características do final. O que é para vocês ali a essência, né? Quando chega no final, o que a gente vai buscando para poder entender a posição, para poder fazer ali alguma ação nesta última fase. Aí pode interagir com a gente aqui o Alessandro, o Álvaro, nosso campeão do dia, o pescador Antônio, o Carlos, professor Francisco, é o Mito, Arthur Mito. Hoje ficou em terceiro entre os adultos lá, aqui, menino forte, o Luciano, Luísa, professor Michel, Robervan, o Vignoli. Isso. Característica, então, o sonho é um arremate rápido. Aí fica bom, hein? Vamos lá, posição simplificada, isso, poucas peças, né? Então, poucas peças, posição simplificada. O que mais? Menor quantidade de peças, boa, Álvaro. Isso, aqui pode pensar em mais trocas, porque você tem um final de damas, torres e peões. Pode pensar o seguinte, vou trocar as damas, vou trocar as torres. O que acontece ali, né? Então, as trocas, eu vou jogar um final só de peões. A todo momento a gente está vendo essa questão das trocas. Legal. O que mais aí que vocês lembraram do final? Do final parece que está mais difícil, hein? Final aí parece que está mais difícil, tá não? Opa! Esse aqui é fantástico. Peões passados. É o que faz ganhar os finais. Toda busca é para criar uma maioria, criar um peão passado, e especialmente se for peão passado lateral. Peões passados. Boa, Robervan. Aí, muito bem. No meio jogo, o peão passado não é tão forte. E se você tenta avançar, as peças tomam. O Antônio também falou algo importante ali, ó, que é o princípio das duas ou mais debilidades. Isso aí tem lá no Rubinstein. Rubinstein é o cara, né, que trabalhou muito essa ideia. Ó, uma debilidade só, você não vai ganhar, não. Você tem que gerar mais debilidade, mais de uma. Então, olhar as debilidades. Pode ser duas, pode ser mais, né, para a gente tentar ganhar. Trabalhar em cima das debilidades. Ativar o rei. Fantástico. Vocês sabem quanto vale um rei no final? Falou, professor, onde você está com a cabeça, menino? O rei não tem valor de troca, não, sou? Pois é, mas no livro Manual de Xadrez, o segundo campeão mundial, o Lasker, que é o que teve mais tempo o título em mãos, 27 anos, ele
fala que no final, só para a gente ter uma ideia, claro, né? O rei vale quanto? Quanto é que vocês dariam para o rei no final? Então, a ativação do rei. A gente fala centralizar o rei, mas o termo certo é ativar, né? E pode ser ativar para lá da dama, para lá do rei, pode ser no centro. Ativar o rei, né? Ativação do rei, no caso, né? Ativação do rei é fundamental. Quanto é que vocês dariam para um rei no final? 7,5, 4,5, Francisco, Luciano, 7,5. Atividade das torres, o Alessandro falou, pô, Alessandro, legal. O rei gordo vira atacante no final. Boa, Luciano. Ativar o rei aí, lembrou a galera. O Álvaro 10. Pois é, em livros mais modernos, em conceitos mais modernos, a gente vê até que fala-se entre uma torre e uma dama, né? Então seria por volta de 7 pontos. Parece muito, né? Mas o Lasker fala em 4 pontos, um cavalo mais um peão. Então, aí é tudo um critério subjetivo, né? Claro, mas 4 pontos. Só para vocês entenderem. Nossa, a gente fica brigando por um peão e o rei, então, vale 4 pontos. Porque a chance de levar mate é pequena. Então, o que acontece? A gente vai ativar esse rei mesmo, ele vai participar. Se é subjetivo, isso, claro, vale 100, vale 1.000, subjetivo, cada um dá valor para a peça que quiser, né? Dá 1, dá 10, dá 15, dá 20, é subjetivo mesmo. Mas imagino que ele tenha observado a atividade do rei, as ações, por exemplo, um rei você pode pegar um peão, ajudar a coroar, você pode bloquear um peão. Então, uma torre que está tentando invadir uma coluna ali, você vai com o rei e impede de entrar no seu campo. Então, foi olhando essas atividades que no livro Manual de Xadrez, ele colocou que realmente precisa ativar e tentou dar um valor nominal para o rei. Então, 4 pontos, né? Mas, como bem falou aqui, o Álvaro, se é subjetivo, o rei é meu, eu dou o valor que eu quiser para ele, né? Inclusive 10. Imagina o rei no centro, perto das peças, e outro. Isso! Quantas partidas são ganhas? Olha só, muitas partidas são ganhas por critérios assim, ó. Dá uma olhada agora que eu vou mudar aqui o. Aí a gente volta para completar aqui, tá? Tem mais coisa ainda. Mas dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Deixa eu pegar esse aqui que é mais fácil. Ó, imagina uma posição assim, ó. Quantas posições como essa vai aparecer para vocês agora no tabuleiro, tá? Apareceu, né? Então, ó, quantas posições assim que um rei na quarta e o outro só isso, ó. O rei na quarta e o outro na sexta, as pretas podem ter grandes problemas para poder empatar uma posição dessa. Porque a todo momento o rei pode invadir a quinta e se aproximar dos peões. Então você vai avançando, opa, aqui também, né? Você vai avançando, a ala do rei, a ala da dama, ou então, para ser um facilitador assim, e uma hora vai ter bloqueio. Então, se o rei ficar sem movimento e o branco conseguir jogar F5 ou D5, pode ganhar a partida, porque invade o campo adversário. Então, olha só, uma fileirinha de atividade pode já decidir o jogo. O quanto é importante, então, esse rei. Vamos voltar lá e completar a nossa listinha? Alex Chan participando aí, tudo bem? O Vinholi, o Bervan, Luísa, Luciano, Francisco, o Carlos, o Antônio, o Álvaro e o Alessandro. Legal. Voltando lá, eu geralmente sacrifico o rei. Muito bom. Arthur Mito, sacrifica até o rei. Parabéns. Voltando lá. O Arthur hoje pode tudo. Afinal de contas, o menino ficou em terceiro lugar no geral, no nosso torneio. Já pensou o que é isso? Que fantástico. Pessoal, voltando então, para a gente finalizar aqui, passar para o tabuleiro.
que mais que a gente poderia colocar como característica do final? E tipo, eu desisto antes de entregar meu rei ao adversário. Isso mesmo, Aldo. Nada de levar mate. Nossa, agora Aurora Boreal. Assim não dá para fazer aula, hein, Antônio? O sujeito fica botando umas imagens ali no fundo. Lembrando que o rei adversário também tem seu valor. Isso. Perfeito, Robervan. Legal, exatamente. Eu geralmente sacrifico o rei. É? Sim, falta um pouquinho para ser MN. Sou uma equipe muito forte e o Vignoli está nela. Ah, mas assim todo mundo vai ser mestre nacional nessa equipe, olha. Que beleza. Ó, é o seguinte, se você está na equipe do Vinícius, pronto, você já virou mestre nacional. Esse menino é muito forte. Isso treina xadrez dia e noite. O Vignoli é muito forte. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aí. Outro dia ali, diziam que quando o rei chegasse à última fileira, ganhava um peão perdido. Pô, seria o fino, hein? O que mais, gente, que é a característica do final? Olha os temas que a gente tem em final. Oposição. Oposição em meio jogo não adianta nada. Triangulação. Tem todas essas possibilidades. Lei do quadrado. Então, quando a gente lembra de final, vem à mente essas coisas, né? Lei do quadrado. Isso, a regra do quadrado. Muito bem. Nada, estou aprendendo, estou observando suas explicações. O Vignoli, inclusive, podia estar aqui dando curso para a gente. Esse menino sabe tudo. Cortar passagem do rei inimigo. Boa, Antônio. Exatamente o bloqueio, né? Fazer o bloqueio. Muito bem. Então, há muita coisa que a gente... E aí, a gente entra, por exemplo, em finais de características de... o grupo de torres e peões, por exemplo, você tem Lucena, você tem Philidor. O que mais que a gente lembra? Você tem Sharon, manobra de Sharon, a ponte de Lucena. Você lembra das teorias do Berger, do corte das colunas, tudo tem lá no xadrez básico. Tem o mate, tem até mate, né, Antônio? Tá certo. Agora eu vou abrir aqui. Então, vimos algumas características, algumas coisas que têm relação com o final. E agora eu vou pegar a posição para a gente entender exatamente essa passagem. É claro que são 4 treinos, a gente vai devagarinho. Aos pouquinhos a gente vai fazendo aí as nossas conjecturas, buscando correlação de quando você deve trocar e quando você não deve trocar. Então, a primeira posição que eu vou colocar para vocês é essa aqui. Vai aparecer aí, deixa eu fazer aqui, pronto. Vai aparecer de novo para vocês, meu tabuleiro. Pronto, tabuleiro cheio. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo E5, A6, bispo toma C6, D toma C6, D4, E toma D4, dama toma D4, dama toma, cavalo toma. E aí nós temos já uma posição, curiosamente, em 7 lances, a gente já tem projeção para o meio jogo e para o final. Qual que é a leitura que vocês fazem dessa posição que vocês estão vendo, pessoal? Cara, o Júlio está na sua equipe? O Júlio é aqui da minha cidade, foi meu aluno quando ele era titiquinho. Hoje ele cuida do clube aqui da cidade, Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso, sou presidente do clube até, ele sempre faz contato aqui comigo. Que legal, sua equipe está muito forte. Parabéns aí, Francisco. Esqueleto de peões das brancas, está superior. Vamos trocar tudo aí. Esse Álvaro é esperto, rapaz. Então, vamos lá. Vamos fazer uma projeção aqui para passagem do meio jogo. Nós estamos na abertura, olha que coisa louca. Professor, você falou transição do meio jogo para o final, você botou uma posição de abertura. Pois é.
Tem posição que você já dá para projetar o final desde a abertura. Deem mais uma olhadinha aqui e vão descobrindo, fazendo um raio-x, um diagnóstico dessa posição. É como se fosse um mapeamento. Você vai vendo características das brancas, características das pretas, o que você pode aplicar no meio jogo e o que você pode aplicar no final. Isso, todo mundo fazendo aí as suas observações sobre essa posição. E o lado que prefere. Vocês preferem brancas ou pretas? Porque tem uma diferença enorme aí em termos de plano. Plano de um e plano do outro. Legal, vamos colocando aí, fazendo as nossas observações, as nossas conjecturas. Então vamos lá, coloquem aí, brancas ou pretas? O que vocês preferem? Já fizemos a avaliação, já vimos que tem de brancas, tem de pretas. Mas agora o que a gente prefere? Qual lado? Isso, ó, Francisco, as brancas estão melhores, o Fischer jogava muito isso, o Carlos prefere brancas, o Alessandro prefere brancas, Antônio brancas, bem, não deve ganhar, né, Álvaro? Esse pode ser um fator decisivo após a troca das peças, o Antônio. Francisco, os dois estão bem, acho, se as pretas mantiverem o par de bispo até o final, as pretas estão muito bem. Meia de peões brancos é uma das alas, o Antônio. Álvaro, depende do tempo. Se estiver faltando segundo, vamos pendurar tudo. Aqui é branco. Beleza. Melhor desenvolvimento branco com domínio de espaço e muita atividade das peças. Isso aí, Antônio. Francisco, brancas, em compensação, par de bispos. Tem os peões dobrados. Geralmente as brancas vão usar a estratégia de trocar tudo, mas sem pendurar. Ah, sim. O esqueleto de peões das brancas está superior. Vamos trocar tudo, está dizendo o Álvaro. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Nesta posição aqui, o que a gente quer? Quem está de pretas vai valorizar o meio jogo, pela força dos bispos. Professor, mas não tem uma debilidade? Tem a debilidade, mas xadrez, a gente tem uma teoria das compensações. Você tem uma contrapartida. O adversário tomou ali, tomou, beleza, dobrou. O que eu tenho? Quando nós estudamos aqui, muitos aqui, que eu me lembro, pelo menos o Antônio estudou isso comigo, o Robervan também estudou, que a gente estudou isso recentemente, nós estudamos no método em xadrez, estudamos momento crítico, eu fiz um curso do Dorfman, chamado Análise e Cálculo segundo Dorfman. E aí a gente falou de posições dinâmicas e posições estáticas. Então, ó, você tem uma debilidade estática, C6 e C7 é estática, é parado. Vai ficar ali a partida toda. Então, você tem que ter uma outra compensação estática. Por exemplo, meio maluco, só para vocês entenderem. Aqui tem estático, aqui tem estático. Inclusive, duas debilidades estáticas. Quer dizer, está parado, dificilmente isso vai mudar. Então, está dobrado, ainda tem um isolado de cá.
Agora, não tem debilidade estática de longo prazo. Não tem o branco. Tá, mas tem uma coisa importante que está compensando a debilidade estática, que é a vantagem dinâmica. O que é que tem de dinamismo? A força do par de bispos. Então, isso aqui é o que garante às pretas a compensação pela debilidade. E onde que o par de bispos é forte? No meio jogo, abrindo linhas. Então, por exemplo, o que a gente poderia jogar aqui? Bispo D7, bispo E3, roque, cavalo D2, aí você faz C5, ele joga aqui, você joga B6, aí o cara roca aqui, por exemplo, aí faz lá G6, bispo G7, C3, torre 1, opa, faz lá torre 8. Então, o que vai acontecer? Essa ação forte dos bispos cruzando aqui o centro, fazendo manobras, por exemplo, as pretas poderiam jogar como um outro plano possível, cavalo E7, cavalo C6, torre 8, ó, fica mais aberto ainda. Então aqui vai ter uma força muito grande no meio jogo. Quem vai querer trocar peça? Preto não vai querer trocar peça. As pretas vão querer jogar o meio jogo, vão pressionando, vão usando a força dos bispos para invadir o centro, do centro ir para lá da dama, ir para lá do rei. Então, a característica do jogo das pretas é manutenção de peças e valorizar o meio jogo. Agora, imagina uma posição, aqui se esse cavalo troca por esse cavalo, se esse bispo por esse bispo, esse troca por esse, essa torre por essa torre por essa torre. É o que é o branco, é a transição para o final e um final só de peões. Então, numa posição assim, isso é ganho. Inclusive, isso aqui eu trabalho muito com os alunos, quando vou estudar final, eu coloco aquela posição lá da abertura, tiro as peças e vou colocando, joga agora o final de rei e peões. Aí o aluno consegue ganhar, porque tem a maioria de peões aqui, de cá, quando tem 4 contra 3, eles são até bons para a defesa. Defensivamente, isso aqui é até bom. Você deixa eles assim, ó, todo mundo tem ação, tem função. Um bispo aqui ficaria legal, aquela manobra que eu fiz também no cavalo, chegou em C6, é legal. Então, é como se fosse uma visão mais a longo alcance. Quando eu coloquei isso para vocês, era no 7º lance. E quantas vezes eu já joguei isso aqui de branca, de preto, já dei aula disso aqui, você já projeta lá na frente. Já projeta o meio jogo disso, já projeta, no caso, até o final. Então, essa posição, ela é ganha para as brancas. Porque você tem como se fosse um peão a mais. Você tem uma maioria de 4 contra 3, que vai ficar 3 contra 2, vai ficar 2 contra 1, vai ficar 1 e aquele peão ele vai ganhar. Aí depois o que você faz? Com o aluno você coloca, às vezes, o aluno com um cavalo. Você coloca ele com um cavalinho. Cavalinho e os peões. Opa, tá mais difícil, professor. Você coloca uma torre. Você coloca bispo. E vai sentindo, jogando a posição. E com isso você vai desenvolvendo a expertise ali de tentar converter essas posições. Porque se as pretas não têm o par de bispos, se for jogar bispo e cavalo contra 2 bispos, interessante jogar de pretas, né? Apesar que a força dos bispos seria realmente no meio jogo conjugado com outras peças. Mas então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar várias posições e vamos fazer um raio-x dela para ver se compensa ficar no meio jogo, que lado que compensa e o que compensa para o final. Beleza? Combinados? Tá fácil hoje? Ó, professor, tá fácil demais, velho. Se eu soubesse que seria tão fácil assim, já estaria aqui às 8 horas, como de praxe, para a gente já começar os estudos. Vamos lá, então. Eu vou mudar aqui para vocês. Vai aparecer partida Beliavsky e Spassky. Então, veja aí se aparece.
O Bervan já confirmou, está aí a posição. Então vamos fazer uma avaliação se a gente quer brancas ou pretas. O que, que tem de característica aí? Isso é uma posição de meio jogo, né? Então nós vamos, que lado que vai ter interesse de passar para um final? É brancas, é pretas? O que, que tem na posição que atrai aí a gente? De brancas ou de pretas? Não vale falar porque de pretas estava o Spassky, aí não vale. Isso aqui é o campeonato soviético, que aconteceu em Moscou em 1973, ano bom aí, ano que o professor nasceu, ó. Beliavsky e o Spassky. Spassky era, então, isso é 73, né? E tinha perdido o título mundial em 72, ainda estava muito forte. Antônio, quem souber isso tudo já está com grande vantagem na tabela de classificação. Legal, isso é a posição passada, tá? Um bispo por um bispo, Francisco. Brancas precisam trocar pelo menos um cavalo por um bispo dele. O Luciano, isso eu estou lendo, quando vocês estão avaliando aí, eu estou lendo o que vocês colocaram da posição passada. Já joguei essas posições muitas vezes, Francisco. É um jogo muito interessante. Já joguei de brancas, de pretas. Branca é vantagem decisiva. É, aquela posição que eu mostrei só de peões, sim. Beleza, então tá a nova posição aí, vamos dar uma avaliada e vamos ver como que os jogadores fizeram, se eles foram obedientes ao que vocês pensaram aí, se escolheram o lado certo, se do lado que vocês escolheram os temas foram os temas que tem de fato na posição para vocês apostarem. Então, escolham um lado e no que vocês apostam aí daquele lado que vocês pegaram. Então, vamos lá. Francisco, as pretas têm um peão isolado. As pretas têm 3 peões centralizados fortes. O Álvaro está observando aí. Luciano, os peões das brancas, tudo na casa inicial ainda. Alessandro, as pretas, essa cadeia de peões central é muito forte. Francisco, eu ficaria de brancas, posição bastante aberta para as brancas e as pretas estão bastante restritas. Luciano, o rei das brancas está mais protegido, mas eu escolho pretas devido à posição dos peões. Antônio, apesar das pretas terem 3 ilhas de peões, estes centrais têm um poder dinâmico ameaçador. O rei preto está pouco exposto, mas é difícil, está um pouco exposto, mas é difícil explorar isso. O par de bispos das pretas apontam para a ala da dama branca. Ok. Onde está o rei? Os bispos brancos, comparados com os das pretas, têm menos atividade. Concluindo, vai dar pretas. Apesar dos 3 peões centralizados e ser o Spassky, só para controlar vou de brancas. Aê, muito bem, isso aí. Vamos lá para a posição agora. Então, qual é a característica dessa posição? Então, vamos lá. Buscando aí o que a gente já aprendeu para fazer um diagnóstico da posição. Aqui tem 3 blocos de peões. Aqui só 2 blocos. Certo? A quantidade de peões está igual. A questão de debilidade do rei não é um grande problema, a segurança do rei, porque não tem mais as damas. A gente teria aí, então, vantagem em termos de estrutura de peões, o esqueleto de peões. O esqueleto é o que dá sustentação, né, às outras peças, é o que
Como o corpo humano, por exemplo, né, é o que dá sustentação ao corpo, aos órgãos, então, exatamente a estrutura é que dá essa segurança às peças, essa coordenação aí de peças e peões. Quanto mais certinha tiver a estrutura, mais fácil para você. Olhando a qualidade de cada peão, então nós temos aqui peões com debilidades. Ó. Nós temos isolado, isolado também. O branco não tem nada disso. Par de bispos, os dois têm. O branco tem um cavalo centralizado, esse outro cavalo está meio fora de jogo. O branco precisa desenvolver o bispo, precisa conectar. As pretas já está desenvolvido. Peça menor já está desenvolvido, precisa tirar o rei F7, por exemplo, para conectar as torres. Agora, tem um efeito aqui importante, que é a questão do peão passado. Existe um peão passado aqui. E esse peão passado ele pode dar muito trabalho. Tem uma massa de peões móveis aí, acho que é o Antônio que falou disso, né? Então, realmente, isso aí é o espaço que vai apostar. Então, vamos lá. Ó, estratégia avançada no final do jogo. Então, nós estamos fazendo a transição aí da fase de meio jogo para o final. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Pronto, beleza. Então, aqui jogou E5, essa massa de peões iria andar, claro, cavalo B3. Nós vamos gerar uma troca até para o cavalo estar ali fora de jogo, e aí ele entra em jogo, e o cavalo toma B3, dobra. Então, fora de jogo e o outro está jogando, né? Estava jogando mais, então os dois saem. Então, toma também. Aí a gente tem uma debilidade agora para poder explorar. Bispo E6, bispo E2, rocou, torre de HF1, e aí A5. O que nós estamos querendo mesmo com esse A5, pessoal? O que o espaço que jogou esse A5? Qual que é a ideia dele? Qual é a intenção do espaço que ali? Ó, Robervan gosta das pretas, acho que as brancas ganham, não sei porquê. Agora nessa posição, as pretas aparência está melhor, apesar de provavelmente as brancas ganham. Ah, não, o espaço está de pretas. O Francisco está de olho quem está de pretas ali. Ó. Parece abrir linhas, ataque de minoria. Deixa quieto, abrir coluna. Pessoal, isso aqui, um ataque direto, naturalmente não vai ter, né? Mas vai abrir a coluna aqui, especialmente. A gente trabalha muito com a eliminação de debilidade. Então, você avança um peão que está isolado, um peão que está dobrado, na expectativa de trocar aquele peão. Trocando aquele peão, acaba a debilidade. Então, a gente chama de descartar a debilidade. Então, A5, o espaço que está querendo jogar A4, ele não jogou de imediato, né? Uma torre aqui, dobrando, para poder atacar C2, que seria algo até lógico na posição. Lembrando que ele também tem debilidade, né? Ele está aqui atacando, o peão atrasado em F. Boa noite, tudo bem? Joia, beleza. Nosso amigo cliente chegou aí. O cliente a gente não sabe o nome dele. Quem que é o famoso cliente, você sabe? O professor não descobriu ainda. Estou achando que é algum grande mestre que está participando aqui com a gente. Assim que é para se livrar da debilidade e abrir a coluna, Francisco. Isso, A5, depois A4, abrir a coluna, né, Roberto? Muito bem. Aí, olha só, esses caras é um fortão de cá e um fortão de lá, né? Um quer abrir aqui, o outro não vai deixar não, vai jogar bispo B5. Agora a torre C8. Sempre assim, né? Você valorizando o que tem de bom do seu lado e atacando o que tem de problema no outro. E quando você não tem algo bom, você tenta descartar, que é a ideia do assim. Tem que ficar de olho nas sugestões do cliente, porque o cliente sempre... o cliente é José Moacir? Mas que é isso? Esse é o nosso amigão, mas que é isso? Ah, mas que beleza!
Ó, eu recebi mensagem do José Moacir que estava difícil estudar lá. Tinha uns cachorrinhos que estavam atrapalhando ele, estava latindo. Tinha um pessoal fazendo churrasco. Não tá fácil dar xadrez, não, rapaz. Isso me lembra uma história que postou o Mequinho. O Mequinho falou que morava lá, apartamento e tal, e o vizinho tinha um cachorro que ficava latindo o dia todo, não deixava ele estudar. Tá parecendo a história do José Moacir aí, né? Né, José? Tá fácil não, né, rapaz? Estudar xadrez aí com esses vizinhos custosos. Vamos lá. Bispo D3. Então, voltamos. Uma boa casa aqui seria F5, dar uma paralisada, né? Doido para avançar, claro, né? Porque avança, aí você tira o bispo e de repente está infiltrando aqui as peças. Um bispo F2, um bispo D4 e vai, né? 2C6, aí ele vai lá de bispo F5, toma aqui, e joga agora torre C8, torre D2. Então aí nós já passamos uma posição de meio jogo, nós já fizemos a transição para o final. As pretas entenderam que este centro, ela deveria valorizar esse centro e avançar nos peões mesmo. Tem um peão passado aí, né? O peão de E é o passado. Rei D1, torre. Agora está querendo jogar lá em G5, o espaço que não deixa. Vamos pressionar F6. Olha que bacana esse torre B8 e torre B6 defendendo lá. Aí depois toma B2. E aí vamos ver esse final aqui, o que vai dar, né? Então a ideia, como estava muita pressão em C2, pressão dos peões centrais, o branco tenta sacrificar aqui, mas é só para adiar um pouco mais a partida, porque realmente não vai dar aqui, né? Esse aqui não é tão preciso, este era mais preciso, ganhava mais fácil ainda. E simples, inclusive, o ganho. Jogava D3, tomava e depois já ganhava. Pois é, complicado, né? Esse período de confinamento aí, que o pessoal não respeita. Bom, aí D3, e aí tomou, e aí acabou, né? E foi. Pronto. Agora vai fazer dama. Então, comparando essa posição, ó, a estratégia das pretas no centro levou um sucesso completo. Então, voltando lá, comparando o que aconteceu na partida e o que nós vimos quando começamos a avaliar, vocês observaram que praticamente tudo, juntando tudo que vocês olharam, isso foram decisivos, exatamente. Juntando tudo, ó, teve o peão A, que ele tentou ser descartado, mas o branco tomou em A4, aí caiu até em B2, ficou pior até a estrutura. Então, o peão de A foi importante, uma forma, né, de descartá-lo. O cavalo de A5 estava fora de jogo. Jogando E5, o outro cavalo foi para B3, e aí nós tomamos. As colunas B e C a gente aproveitou. Agora, o que foi decisivo aí? Exatamente os peões centrais, que o Beliavsky não conseguiu parar os peões centrais do espaço. Então, essa posição, devido aos peões centrais, essa massa de peões, especialmente o peão passado de E, né, depois acabou ganhando por outros motivos até, né? Não ganhou exatamente com o peão de E, ganhou com o peão de D. Mas essa massa de peões centrais é o que fez toda a diferença. E essa aposta em jogar o final foi exatamente por conta do peão E. Então, entenderam um motivo de fazer a transição para o final? Aposta no peão passado. Essa é a primeira posição, nós vamos guardar isso. Se você tem um peão passado, vale a pena ir trocando peça e jogando no final. É mais fácil, né? Os peões centrais foram decisivos, muito bem, Antônio, isso mesmo. Essa troca de cavalo, porque que ele fez, não achei legal. Depois vamos voltar ali. Acho que a troca foi muito importante de cavalos, foi bom para as pretas. Então,
Vamos ver aqui, né, o que ele está dizendo. Ó. Não tem nenhum comentário dizendo se troca, se não troca, ou se vai para outra casa, né? Vamos perguntar ao computador o que ele acha. Se é cavalo B3 mesmo, ele dá um pouquinho de vantagem para as pretas. Ele ainda está dizendo que a B3 é a melhor opção. Tem cavalo F3 como segunda aí. Agora, quando joga aqui, aí as pretas realmente vão tomar. Mas está muito pequena a vantagem ainda. 0.3, 0.4, nem é meio peão. Ligeira vantagem só. Tem uma sugestão aqui de um rei D2. Deixa eu ver quando é que ele aparece. Tem um rei D2 aqui. Esse rei D2 aqui que estão dizendo que é interessante. Eu tinha observado já essa análise aqui desse rei D2. Rei D2 parece que era uma chance melhor aqui. Então, se fosse melhorar alguma coisa nessa posição, seria aqui, ó. Neste rei, aqui, ó, é uma sugestão do Kotov até. Kotov, nós fizemos curso dele esses dias, né? Prefere esse rei D2 para jogar, então, torre A1 e começar a bater nesse peão. Então, a melhora em termos de análise que a gente poderia fazer é exatamente torre A1. Jogar o rei D2 para passar a torre e não o bispo F5, né? Que parecia ser bom, bloqueava. Mas o branco sugeriu a troca. Sim, o problema, Álvaro, é que o cavalo em B3, ele tá em uma casa que não vai ficar ao alcance dos peões. Se você não vai para B3, vai para onde? Aqui, logo, logo, ele pode ser atacado. Aqui, ele vai ter dificuldade. Ele vai para onde, esse cavalo, então? Se ele não vai para B3. A questão é que a casa B3 é a menos pior da posição. Esse é o detalhe. O peão avança do centro, né? Ou seja, já faz andar aí, marcha os peões, mas qualquer casa que o cavalo for, que não B3, também é ruim para o branco. F3 vai ser motivo de ataque. E2 atrapalha o desenvolvimento. Então, de todo jeito, não é fácil jogar isso. Mas acho que D4, seguido de bispo D4 é ganhador. Exatamente. Tem a problemática que ainda tem que desenvolver o bispo ainda. Cavalo F3, bispo G4 ainda não, né? Porque está caindo D5. Mas defende lá D5, eu acho que uma hora tem ali o D4, uma hora faz o E4, o cavalo de C6 ele pode voltar para o jogo. Então, o cavalo F3, na análise do computador, das três possibilidades, eu acho que era a pior. Ele fala em cavalo B3, cavalo F3, é a segunda. É a segunda, o cavalo E2 é a terceira. Cavalo E2 ele já dá vantagem para as peças, nem dá ligeira vantagem. Agora passou para a terceira ali. Fica entre segunda e terceira. E cavalo B3, pelo menos na análise do computador, é bem jogável, dá 0.3. É a menos pior. O Antônio tem uma sugestão para depois de rei D2. Espera aí que eu vou chegar lá, Antônio. A sugestão do Kotov que você falou. Aqui, rei D2. Ao invés desse, jogar aqui. Aí você está pensando em jogar o quê? Jogar D4 aqui? Tá. Aí, entendi. Se eu jogar torre A1 agora, você bispo B4. Tá. Então, deixa eu jogar esse. A ideia agora é poder fazer rei E2 e torre A1, porque se eu jogasse torre E2, estava levando bispo G4. A ideia do H3 é evitar isso. Aí joga bispo B4 agora, é isso?
O torre de A já não tem. Agora, o problema é que, abandonando aqui, começa a ter problema lá, né? Posso dobrar e gerar algum ataque lá também. Apesar de que, agora pode jogar F5, não pode? Já dá para jogar F5 agora. Uai. Esse H3 do professor aqui não tá bom, não. E D2. Ele está jogando D4, né? Ah, então... Tá, então agora bispo F5. Pronto. Isso, agora bispo F5. Jogar, jogar bispo F5 também, mas depois de rei D2. Que aí conectei as torres, posso fazer rei D3. O José Moacir trazer o rei para o centro do tabuleiro, na ala do rei branco. Diminuiria de peões, provoca o avanço de D5. Negros para a diagonal branca. Zé Moacir, exatamente. Então, acho que aí fica a ideia de jogar rei D3 sempre que tiver o cheque. E se o bispo afasta de F6, a gente tem a pressão lá em F6, né? O que vocês estão achando dessa posição aí? Será que é um pouquinho melhor dessa que nós entramos? Essa é a sugestão do Kotov. Vamos perguntar ao computador se ele gosta dessa posição? Já está dando vantagem para as pretas. Olha, Antônio, você ainda achou um negócio bom para as pretas aí, menino? Olha lá. Ele não está dando D4, ele está dando rei G7. Ah, ele não joga bispo F5, ele joga bispo E4. Mas ainda assim está dando vantagem para as pretas, 0,6. Tá fácil não, tá fácil segurar esse centro não. Mesmo a sugestão do Gotov está tendo problema aqui, ó. Com as sugestões de vocês, né, comparativo com o computador. Tem ataque da minoria aí, né? Avanço de peão de GH, é verdade. Beleza essa posição, então? Entenderam no que o espaço que apostou o final dele? Então, quando chegou no meio jogo, ele viu que era interessante valorizar o peão passado, a massa de peões centrais que ele tinha. Ele foi trocando peças. Mestre, não estou aguentando acordado, vou ter que sair. Rapaz, eu sabia que a aula de xadrez minha era um pouco era um pouco voltada assim a uma certa sonolência e tal, muito técnica a aula. Mas nenhum aluno tinha me falado isso na aula, assim, que de fato dava muito sono, não conseguia ficar acordado, pelo menos eles eram mais discretos, né? Mas assim, brincadeira, vai lá, vai descansar, menino. Ó, quem tiver precisando de uma aula de xadrez aí para dormir, já vou sugerir o Clube Xadrez Online, né? Eita. Vamos lá, gente. Ô Antônio, você sabe quantos aninhos tem o nosso amigo Arthur Mito, o Francisco, que foi em terceiro hoje no nosso torneio? 11 anos. É um gêniozinho. Eita, mas esses aluninhos meus estão todos, uns estão anestesiados, outros estão com sono. Segunda-feira tá difícil essa segunda, hein? 11 anos, impressionante. Foi em terceiro hoje no nosso torneio. O Álvaro, inclusive, ganhou o torneio, o nosso Papa Títulos. O Álvaro já está nessa categoria de Papa Título. Vamos lá, pessoal, beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem tirar a prova dos 9, alguma posição aí? Ou posso seguir? Então, um espaço que consegue dobrar aqui, basicamente com o plano de jogar o final por causa do peão passado. Com direito à emoção aí, né? Não, mas não vai ter dor de dente, não. Dor de dente é só hoje. Hoje você
Você toma um analgésico aí, dorme bem. Amanhã, beleza. O Francisco também vai ter uma noite legal aí, amanhã vai estar bem. Bom, então vamos lá, eu vou passar a próxima posição. Pronto, essa posição aqui ela é mais característica de um final, aqui também, né? Estão vendo, isso aqui, a gente já chegou a um final, esse também é um final, pronto. Aqui já é uma outra posição onde a gente vai ainda buscar essa transição. Será que vale a pena buscar um final? Que lado que seria mais interessante? Como é que a gente jogaria isso aqui? Isso aí é Botvinnik e Petrosyan, é do Mundial de 63, onde o Botvinnik, então, perde o seu título, né? Então, 63 é a última vez que ele disputa o título, porque depois a FIDE tira o match revanche, então ele desiste de entrar no ciclo do Mundial. Foi a última vez que o Botvinnik disputou, então. Vamos lá. O que vocês avaliam dessa posição aí? Tem alguém com mais facilidade para jogar o final? Vocês vão buscar mais o meio jogo? Então, essa posição, algum lado vai procurar jogar o final, porque você pode ter uma posição de meio jogo que ninguém quer ir para o final. Porque tem um problema aqui, outro tem um problema ali, pode ser que não seja interessante manter as peças no meio jogo, né? Porque um tem uma debilidade, outro tem, tá, mas beleza. Então vamos manter aqui os dois lutando no meio jogo. Nada de troca, vamos lá. Manobra daqui, manobra dali e tal. Agora, pode ser que um dos lados aí tenha interesse em jogar o final. O que vocês estão conseguindo entender dessa posição? Qual o panorama que vocês fazem? Qual a leitura posicional que vocês enxergam aqui? Imaginem, Botvinnik e Petrosyan, é a solidez da solidez, hein? Ambos jogadores muito posicionais, de uma escola muito tradicional, defensiva. Amarra a linha no dente e na ponta e já era dor de dente. Rapaz, quando ganha torneio a gente fica animadinho. O Álvaro hoje tá. Também quer ganhar torneio para ficar feliz assim, ó. Muito bem, isso aí. Fala, professor, ganhando no torneio, eu sempre tô aqui e tô brincando com a galera, tô me divertindo, é isso que vale, né? Ganhar torneio ou não. Um dia a gente ganha, outro perde, tem que ter esse senso de humor legal que o Álvaro tem. Ele está aqui com a gente faz tempo e está sempre de bom humor, né? Em primeiro ou não. Então vamos lá, vamos fazer uma avaliação aí. O que vocês estão achando? Se tem um lado que deve levar para o final. Falou, professor, olha, analisar Botvinnik e Petrosyan não é fácil, não.
Ó, Álvaro, brancas tem 3 ilhas de peões e pretas 2. Opa, já chama aí um desequilíbrio. O Antônio, a estrutura de peões das pretas está melhor. Peão de B atrasado, o rei das pretas parece mais seguro. Tem ruptura em C5 iminente para as brancas. E se as pretas dobrarem as torres da coluna D, pode facilitar as manobras. Quem joga agora é as brancas, o Álvaro pergunta. Então, ó, sempre que vocês estiverem em dúvida, é só olhar do lado direito. Ó. Do lado direito, se não tiver os 3 pontinhos, é o jogador das brancas. Então, o branco joga. Quando tem os 3 pontinhos, sinal que o branco já jogou e é a vez das pretas. Acho que Petrocyan é mais sólido. Sim, Antônio, Petrocyan é super sólido, inclusive na posição aí, né? Era melhor defensor que o Botvinnik, era mais sólido, inclusive na posição, né? Cavalo F3, de F3, tá. Beleza, de olho lá em F5. Então, ó, já temos uma possível jogada aí indicada pelo Álvaro. Cavalo de F e 3. Mas alguém tem interesse em jogar o final aí? Se alguém quer levar para o final, é quem? É o branco ou o preto? Ó, José Moacir, com 4 peças dominando a casa de 5, com o seu profilático. Pois é, o que fazer com o profilático, hein? É verdade. Bom, então vamos lá. Penso que o Petrocínio irá simplificar e vencer o final. É, Antônio, ó. Legal. Peão de D4 branco no ar e fraca a casa. Então vamos ver como é que seguiu, se eles preferiram lutar mais tempo aí no meio jogo ou se algum viu uma possibilidade de migrar para o final. Na partida anterior, o que nós observamos? Peão passado. Peão passado foi o que apostou o Petrociano para poder trocar e jogar o final. Ó, bispo C2, já o bispo F7. Então tem uma super proteção aqui, já está saindo e protegendo aqui e ficando de olho em E4. O cavalo que o Álvaro falou, né, que iria ser jogado, de fato foi mesmo. C5 foi uma ruptura que apontou o Antônio. Aí D5, ó, criou o peão passado. Opa! Então aqui a gente tem maioria de peões na ala da dama, mas lembrando que este aqui, né? Este peão aqui está segurando 2. Então, 1 segura
2 peões. Então, tá difícil, apesar de ter a maioria, no momento não é possível essa maioria andar. Agora tem peão passado defendido, que é o mais forte que tem no xadrez. Torre F1, ele achou que cavalo C4 era um pouco melhor. Torre F1 não gostou desse. Bispo G6, por isso fez a manobra para atacar E4. Vocês viram que bonito isso aqui? Olha como cara defensivo ele tem umas ideias diferentes, né? Ó, isso também é natural, o peão passado você tem que fazer o bloqueio. E por isso o cavalo C8, cavalo D6. Sempre buscando as debilidades, ó, batendo em F6. Torre F7. F6 é o peão atrasado na coluna semi-aberta. Cavalo D6. Cavalo F5. Toma de bispo, né? Porque o cavalo está super bem. E agora o peão que era passado, defendido, ficou isolado. O branco tem 3 blocos de peões, as pretas têm 2 blocos de peões. E aí joga o fino aqui C4, B5, B4. Abre a coluna, cavalo C4. Entra com outro cavalo. Olha que fino isso. Aí cria o peão passado lateral. Então, conforme vocês falaram aí, né? Petrosian iria jogar para o final. Um pouco diferente do que talvez a gente imaginaria, porque de fato 3 contra 2 ele conseguiu fazer um ali. Mas ele jogou sacrificando o peão. Então agora ganha, aí agora tá com o peão extra, peão a mais. E exposto aqui, abandonou porque vai ter que defender H3, ainda tem o problema desse rei exposto. Então não chegou necessariamente a um final, porque ainda tem muita peça, um pré-final talvez. Mas a aposta foi exatamente aqui, ó. Agora, eu achei bacana o bispo F7. Já tinha visto essa partida. Esse bispo F7 aqui eu achei fantástico. E ele inverte aqui, né? Ó. Ele troca com o cavalo, ataca E4, cavalo C8. Olha que visão, que bom posicionamento de peça. E depois a maioria dele está aqui. Bom, primeiro ele quebra, né? Peão passado, agora não tem mais. E aí ele joga sacrificando aqui, ó, que legal. Faz a maioria dele andar. Então ele piorou a situação primeiro das peças. Olha só, Botvinnik tinha uma coluna F, ele conseguiu fechar a coluna. Tinha uma casa fraca, tinha a coluna F e atacando F6. F5 ficou com o peão, então não teve jeito de aproveitar. D5 ficou isolado. E aqui ele conseguiu avançar a maioria, gerou o peão passado e depois ainda caiu o do Botvinnik, que ficou com o peão extra. Muito tranquilo. Vamos lá, partida 18ª do match pelo Mundial, exatamente, ó, partida 18ª, já você sabe tudo, sabe até o número da partida. Olha lá, ó. Muito bem, tá ali, ó, sabe tudo esse garoto. Antônio, se cavalo de F3, cavalo F4, atacando H3, é obrigado a trocar o cavalo, tem que recuar. Então vamos ver. Vamos ver isso. Então vamos lá. Jogou bispo C2, tá? Aqui. Certo? Agora, como é que é? Qual lance você está querendo, Antônio? Cavalo F4 agora, é isso? Mas cavalo F4, porque o cavalo que ele joga é o cavalo de F. O cavalo de G está vigiando aqui. Que aí fica com uma estrutura muito ruim, né? Foi a sugestão do amigo com o cavalo de C3. Que incrível, deixa eu passar aqui onde ver. Ah, não é nessa posição, é noutra hora então. Se ele tomar de G, fica ruim também, então vamos lá. Teve um cavalo F5.
Aqui, né? Ele resolveu tomar com esse. Tá? Exatamente. Bom, aí tem sempre o 2 contra 1 aqui. O cavalo está em D6, está em E5, os peões ficam bloqueados. Que o tema é exatamente o bloqueio dos peões centrais, né? E depois, agora tem duas maiorias. Tem 3 contra 2, tem 2 contra 1. Apesar que a disposição delas não é fácil passar. Tanto é que o Petrosiano teve que avançar a sua maioria sacrificando um peão. Vamos ver como é que está isso? Já deu decisiva para as pretas. A vantagem posicional muito grande aí, né? Porque tem o bispo de casa branca, ele não joga porque os peões são da mesma cor. Peão passado está bloqueado, os cavalos estão nas casas ideais. Não tem a coluna F para atacar. E as pretas têm duas maiorias, maioria na área da dama e na área do rei. Petrosiano é danado. Beleza, vocês têm mais alguma dúvida? Quer que passe algum ponto aqui? Tava difícil jogar aí, viu, Álvaro? Então, é uma posição que não chegou necessariamente a ter poucas peças para configurar aquele finalzinho ali mais característico, mas foi bacana, né? Trocou ali um monte de coisa e conseguiu passar o peão da ala da dama. Agora, acho que isso aqui que ficou bacana, né? Esses dois cavalos aqui, ó. E o contrajogo que tinha na coluna F matou quando fez o cavalo F5. Aqui já tudo decisivo. Que hora que fica decisivo? Porque não começou decisivo, né? Não. O torre F1 que foi mal. Ele não gostou do torre F1. O cavalo C4 era melhor. Para tirar um dos cavalos, né? E agora tirou outro. Aí tomava de E mesmo. Tá, aí dá 0-0. Pronto, já descobrimos qual que é a melhor aqui. Cavalo C4, você tira um cavalo, depois cavalo F5, tira o outro cavalo. Pois é, exatamente. Engraçado que esse lance destruiu a posição. Ó. Acabou a posição. O C4, quando jogou C4, ficou bom, né? Mas acho que antes já estava complicado. Quando fez o torre F1, já começou a piorar aqui, ó. Já tem, já está entre decisivo e grande vantagem. Aí tá difícil. O C4 que você falou. Eu vou colocar mais uma então e a gente já caminha para o final do nosso curso, tá? Amanhã, em horário normal, hoje eu estava resolvendo um problema lá do Maestros. Depois, se puderem dar uma olhada para mim, os últimos cursos estavam todos já colocados, mas de um aluno não estava aparecendo. E quando eu fui entrar no ar, ele entrou, pediu para eu dar uma olhada, por isso que eu atrasei, tá? Então, eu preciso dar uma olhada se o de vocês está aparecendo os últimos cursos. Você quase equilibrou, né? Abriu a retaguarda do rei, verdade. Então vamos lá, eu vou pegar mais um então e a gente já caminha para o final pedindo desculpas aos amigos para fazer aí um pouquinho mais de tempo que o normal, né? Passar um pouquinho das 10. Pronto, essa aqui já é uma posição de final, apesar de ter muita peça. Vamos lá, essa aqui tá interessante, essa, vamos lá. Então aqui a gente vai vendo se troca o Matanovich e o Korchnoi. Aqui a observação é que tipo de peça que troca e para que final mais específico cai, né? Porque essa posição realmente já tem característica aí de final. Já chegamos em um final. Agora, o que vai apostar um, o que vai apostar outro? Mas tem muita peça ainda, né?
Tem duas, quatro, tem seis peças em jogo ainda, mas tem característica de final. Agora, por que que chegou nesse final aí? O que que viu as brancas? O que que viu as pretas? Quem joga é o Portnoy. Esse aí é o torneio de Weekend Z, aquele torneio famoso, sempre no mês de janeiro, edição de 1968. Então, um evento que está chegando já próximo de 100 anos, né? Já passou há muito tempo, do ano 80. Qual que é o lado que vocês escolhem? Por que que vocês acham que essa posição alguém escolheu jogar esse final? Eu sempre gosto de característica, tentar fazer um mapeamento e buscar a característica da posição. Ah, jogava o fino, né? Puxa vida. Ele chegou à final de três mundiais, né? Porque o Mundial de 75 ele perdeu na semifinal para o Karpov, na verdade não teve a final. Então a semifinal acabou sendo a final, porque o Karpov ganhou dele e depois não jogou com o Fischer. Então, aquilo que era semifinal acabou, né? Claro que não chama final, se você olhar, é semifinal ainda, mas como não houve a final, é como se ele tivesse sido já finalista três vezes, né? Ele foi 78 de Baggio e 81 de Merano, duas vezes vice. Então vamos lá, que leitura que vocês fazem aí? Antônio, parece que as pretas podem ter alguma vantagem com a manobra bispo E4, torre F8 e o cavalo E5, quando a torre de A vier defender em F1, partindo para o arremate. Eu atacaria o peão de B com o bom capivara. Você ganhou o torneio hoje, você pode falar que é capivara amanhã, mas hoje não pode falar. Hoje, hoje você não é capivara não, Gi.
E depois jogaria cavalo D4, tá? Talvez o primeiro lance seja torre F8, Antônio. Difícil, tem muita defesa. Então, por enquanto, os nossos mosqueteiros aqui, a nossa mosqueteira Mor, Luísa, Alpervan, Vignoli, Luciano, José Moacir. O Carlos, o Antônio e o Álvaro, nosso campeão do dia. Acho que não é tática direta. Tem que preparar. Bispo B3, como são as pretas que jogam. O Álvaro está pensando. Beleza, vamos ver lá então. Como é que é isso? Ele jogou aí E5. A batalha por um quadro, né, importante. Então joga E5, isso dá até uma imobilizada nos cavalos das brancas. Cavalo de BD2, ele não gostou desse. Cavalo C5 seria melhor. Cavalo E7. Cavalo D7. Cavalo F5. E F2. E pronto. Mais E5. Cavalo de BD2. Torre E1. E H3. Então, tem debilidade aqui? Tem debilidade aqui. Esse é o problema. Então, tem 3 blocos de peões ou tem 3 blocos. Mas lembra que eu falei de peso 1 e peso 2? Peso 1 existe a debilidade, mas ela não é facilmente explorada. Peso 2 tem a debilidade e ela é facilmente explorada. Mais um campeão sem coroa. Esse rei sem coroa aí é dos fortes, hein? Cavalo D6 e o bicho faz manobra ali, ó. Matanovich está só observando as manobras. O problema é esse centro, de novo, a força do centro, a massa de peões, fechando casas. Atividade do rei agora, cavalo G3, G6. Então, bloqueia qualquer tipo de entrada, já protege. Tem uma coluna. Como tem debilidades, aqui poderia brigar pela coluna, mas as pretas trocariam. Esse bispo está muito ativo quando você tem o centro mais aberto e tem peões em ambas as alas, o bispo é superior. Então, esse centro é móvel, ele é mais aberto, tem peões dos dois lados. Então, todo jeito ficaria difícil de jogar, além do peão atrasado em H4, peão isolado em E. Então, mas decidiu jogar aqui. Não quis as pretas, olha que curioso. Ainda deixou o bispo para ser tomado. O rei é mais ativo em E2, A3. Fez ali a ruptura B4. Foi para a coluna. E aí, cavalo D6, nem tomou. E aí, o barato dessas posições, ele não tem a mínima pressa. Os jogadores mais fortes, eles não têm pressa de tomar o peão. Então, não, eles vão melhorando as peças, vão pressionando, de repente cai tudo. Né? Gostei muito da aula, pelo tempo que ficamos. Filho chamando. Não joga xadrez, mas quer comer pizza. Olha, segunda-feira, para comer pizza segunda-feira, não? Que história é essa? Até mais, obrigado. Valeu, José Moacir. Abração. Então agora já tem peão a mais. Esse aqui que eu achei fino, né? O cara toma o peão, aí você fala, pronto, lascou, e agora? Vai perder o cavalo. Aí ele tem torre G4, já foi calculado, claro, quando tomou o peão. Beleza, Vignoli. Esse vídeo, ele vai para o YouTube, né? Porque uma aula é aberta e fica lá no YouTube.
quem quiser ver. E eu vou ver só essa partida a gente finaliza, porque a galera já está indo embora já, ó. Já está tarde também, né? Quando passa das 10, realmente fica difícil para a aula em grupo. Hoje atrasamos um cadinho. E aí, não tem ali onde esconder. Engraçado, se ele tentasse vir para F5, levava mate, né? Se ele tenta esconder aqui, ó. Tem mate. Pronto. Hoje, corujão aqui, né? Pessoal, eu vou encerrar então, né? O pessoal já está precisando fazer as suas atividades. De fato, quando passa das 10 é mais difícil. Mas o que eu tinha preparado, que às vezes a gente conversa um pouco mais, que eu tinha preparado, consegui passar para vocês, tá? Amanhã a gente volta ao horário normal, das 8 às 10. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Abração aos que puderam ficar aqui, os mosqueteiros, o Álvaro, o Antônio, o Carlos, José Moacir, o Luciano, a mosqueteira mora aqui também, Luísa, o Bervan, Vignoli. Abraço, gente. Obrigado. Depois vocês pegam esse vídeo no Maestro, quem tem acesso, quem tem a assinatura, né, vitalícia, assinatura anual, ou esse vídeo 1 vai estar lá também no nosso canal do YouTube. Um vídeo por semana a gente libera, né, para ajudar o desenvolvimento do xadrez nacional. Abraço, valeu!